Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos nessa aula de sábado referente à quinta-feira, onde na quinta-feira nós temos aulas de ciências e português. Então, a aula de hoje é referente a esse dia e nós vamos começar com língua portuguesa. Vejam aqui na segunda-feira, olha aqui, ó, segunda-feira, eu enviei para vocês um assunto e aqui nesse áudio eu disse que era para vocês copiarem no caderno. É um assunto pequeno que fala sobre o acento agudo e o acento circunflexo. É esse daqui o assunto, olha aqui, ó, enviado na segunda-feira, dia 31 de maio, o último dia de maio. Então é um assunto que fala sobre o acento agudo e o acento circunflexo. Eu acredito que vocês já copiaram no caderno. Na segunda-feira eu vou fazer um pequeno vídeo explicando o uso do acento agudo e do acento circunflexo. Na aula de hoje eu vou propor uma atividade que está diretamente ligada à acentuação, que é a sílaba tônica. Então é uma atividade divertida, vocês vão gostar. Vocês vão aprender brincando. E essa atividade ela tem a ver com a classificação das sílabas. Eu vou fazer aqui um demonstrativo para vocês, só para que vocês possam relembrar. Deixa eu aumentar aqui. Para que vocês possam estar relembrando o que é a sílaba e suas classificações. Vamos lá. Sílaba. E suas classificações. A sílaba ela se classifica de duas formas. A primeira é quanto ao número de sílaba. E a segunda é quanto à sílaba tônica. É isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Eu vou fazer uma breve abordagem aí sobre cada uma dessas classificações. Então vejam aqui, ó, classificação da sílaba, quanto ao número de sílabas. Você já deve lembrar. É monossílaba, quando a palavra tem apenas uma sílaba. Exemplo: pé, mão, três, pai, mãe, pão. Viram? A palavra só tem uma sílaba, por isso que é chamado de monossílaba. É dissílaba, quando a palavra tem duas sílabas. Exemplo: copo, lápis, perna, ovo, pato. Viram? Quando a palavra tem duas sílabas, ela é chamada de dissílaba.
ela é trissílaba quando a palavra tem 3 sílabas. Veja lá o exemplo: colégio, relógio, escola, criança. Viram? Se tiver 3 sílabas, é chamada trissílaba. E, finalmente, polissílaba quando a palavra tem mais de 3 sílabas. Ou, como muitos dizem, de 4 sílabas para frente. Exemplo: geladeira, que tem 4 sílabas. Espinafre, secretaria, pergaminho e etc. Se tiver de 4 sílabas para frente, a palavra é polissílaba. Então, essas 4 aqui, ó, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, é a classificação da sílaba quanto ao número de sílabas. E agora nós vamos ver esse número 2 aqui, ó, quanto à sílaba tônica. Tá? Vamos fazer de novo aqui. Classificação quanto à sílaba tônica. Só lembrando que a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, quanto à sílaba tônica, a palavra é classificada quanto oxítona. É quando a sílaba tônica é a última sílaba. Exemplo: eu vou colocar aqui jacaré. Veja que quando nós separamos a palavra jacaré, a sílaba tônica é a última. Ó, sílaba tônica última, então ela é oxítona. Vejam outra palavra aqui, ó. Jabuti. Jabuti. Sílaba tônica também, a última. Sílaba tônica é a última, é chamada de oxítona. Vejo mais uma palavra aqui, onde a sílaba tônica é a última. Coração. Coração. Sílaba tônica, a última. O são. Se a sílaba tônica é a última, ela é chamada oxítona. Vamos para a próxima. Quando a palavra é paroxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo: estrada. Vou separar aqui, ó. Estrada. Vejam que a sílaba tônica aqui não é a última, é a penúltima. Quando a sílaba tônica é a penúltima,
ela é chamada paroxítona. Outro exemplo. Escritório. Escritório. Veja que a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. Quando a sílaba tônica é a penúltima, é chamada paroxítona. E vou colocar mais uma aqui. Caderno. Ó, caderno. A sílaba tônica é o der. Não é a última, é a penúltima. E quando a sílaba tônica é a penúltima, é chamada paroxítona. E, finalmente, a terceira classificação é proparoxítona. É quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo: fígado. Veja lá. Fígado. Vejam que a sílaba tônica não é a última nem a penúltima, ela é a antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, é chamada proparoxítona. Vejam outro aqui, ó. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Uma palavra grande, vou separar, ó. Paralelepípedo. Veja que a sílaba tônica não é a última nem a penúltima, ela é a antepenúltima. Olha lá, ó. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, é chamada proparoxítona. E vou colocar mais uma aqui como exemplo. Relâmpago. Vou separar em sílaba. Relâmpago. Veja que a sílaba tônica não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. E eu vou colocar aqui uma informação que é super importante. Deixa eu usar aqui o rosa. Todas as, olha lá, ó, as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Veja aqui, ó, a palavra fígado, como é acentuado. A palavra paralelepípedo, olha lá o acento aqui, ó, a relâmpago, olha o acento aqui, ó. Então todas as proparoxítonas elas são acentuadas. Viram que eu falei sobre oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo? Pois bem, é isso que vocês irão fazer na atividade de hoje. Como já falei, é uma atividade bem divertida. Vou mostrar para vocês aqui, olha.
Vocês vão receber assim, vocês vão fazer diretamente no telefone e iniciar colocando o nome de vocês. Clica em começar, a plataforma do jogo vai abrir e veja o que diz aqui, ó. Use toques ou teclado para voar para a resposta correta e evitar as incorretas, ou seja, você não pode. Você vai sobrevoar com o avião e vai começar a aparecer as palavras. Você tem que se chocar com a nuvem com as palavras corretas e tem que evitar aquelas com as palavras incorretas. Vejam aqui, ó. São 3 de cada. Vai aparecer o avião. Eu coloquei o avião no modo bem lento. E aqui está pedindo, ó, palavras trissílabas. Então você vai dirigir o avião para as palavras trissílabas. Escola é trissílaba? Se for, vai aparecer isso daqui, ó. Quando você se chocar com uma palavra errada, olha o que vai acontecer, ó. Ó, papai não é trissílaba, papai é dissílaba, só tem 2 sílabas. Aí você vai procurar as palavras que tenha 3 sílabas. É claro que eu não vou dar a pista aqui, tá? Eu vou dar um corte no vídeo para mostrar adiante. Agora vai aparecer a próxima dica. Órgãos do corpo humano cuja palavra sejam proparoxítona. Aí você só vai se chocar com a nuvem que a palavra for proparoxítona. Cérebro é? É. Intestino é? E assim vai. Sempre são 3 de cada. Você só pode se chocar quando as palavras que aparecerem forem proparoxítonas. Veja que já me choquei com o cérebro, por isso que não aparece aqui, ó, totalmente. Eu vou novamente. Agora está pedindo outro, ó, palavras monossílabas. Aí você vai novamente, vai aparecer as opções e você vai se chocar com a nuvem onde as palavras são monossílabas. Vou dar o corte aqui. Vai aparecer a próxima dica, veja lá, palavras de sílabas. Aí você tem que escolher 3 palavras de sílaba. Vai aparecer novamente a dica. Agora palavras polissílabas. E você tem que tocar em 3 palavras polissílabas. Novamente vai aparecer outra dica. Meio de comunicação que sejam palavras oxítonas. Aí você vai tocar em 3 palavras oxítonas. Novamente vai aparecer a dica, olha, nomes de frutas com palavras que sejam paroxítonas. Aí só palavras paroxítonas, também 3 palavras. Você pode fazer pirueta no avião, quando terminar vai aparecer a sua pontuação e o tempo que você fez. Esse tempo aqui só é importante mesmo para mostrar a posição de vocês na tabela, ok? Caso vocês queiram fazer de novo, é só clicar em começar de novo. Caso vocês queiram verificar a classificação de vocês, é só clicar em tabela, tá? Não precisa enviar print para mim, porque quando vocês colocam o nome de vocês lá no começo, eu já recebo. Então não esqueçam de seguir as dicas. É tudo sobre sílabas que vocês precisam compreender o que são as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que vai servir para esse estudo aqui, ó, sobre a acentuação, que é o acento agudo e o acento circunflexo, já que o objetivo dos acentos é tornar a sílaba tônica. É por isso que eles estão interligados, ok?